Prezado amigo e irmão telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria e muita felicidade que estamos iniciando mais um programa com vocês, agradecendo a você, agradecendo a Deus, a Jesus e todos aqueles pelo carinho, pelo estímulo, pelas críticas que eu sempre considero-as construtivas. Nunca acho que alguma crítica, mesmo que ela seja negativa, ela tenha algo para minha reflexão, para que eu possa analisar, refletir e chegar a uma conclusão. Embora eu tenha recebido, graças a Deus, muito pouca objeção a esse trabalho, eu tenho recebido muitos estímulos, tem alguns e-mails aqui que eu até não acho que sou merecedor e por isso alguns eu até me furto de levar ao ar, mas eu agradeço todo esse estímulo, todo esse carinho que está vindo da parte de vocês. E eu vou começar o programa de hoje com um e-mail muito interessante do nosso irmão Reginaldo Brito. Não sei qual é a cidade do Reginaldo, porque eu já recebo o e-mail direto da produção do programa, e então eu não tenho muitas vezes a origem. Eu sei que foi um comentário que não foi mandado. Abrindo a Bíblia, você pode colocar Rede Mundo Maior, @servefox.com.br, é um dos e-mails, e o nosso querido Reginaldo, ele coloca aqui: olá, doutor Severino Celestino da Silva. Assisti pelo YouTube ao programa Terceira Revelação, onde o senhor faz claras e oportunas reflexões sobre o que chamou de contradições nas Bíblias face às traduções incoerentes. Em especial, chamou minha atenção ao trecho onde o senhor fala sobre a inclusão do conceito de Satanás na Bíblia, fruto da influência do zoroastrismo. Na sua fala está colocada uma contradição entre Crônica 2 e Samuel 2, na passagem da contagem do povo de Israel pelo rei Davi. Se for possível, caso ainda não tenha lido, gostaria que o senhor lesse o comentário a este respeito, encontrado no seguinte endereço. Aí você coloca aqui o endereço e coloca embaixo: está claro para mim que o senhor é uma pessoa que tem o desejo de conhecer cada vez mais a verdade e sobre a verdade. Jesus acima de tudo. Realmente, meu irmão. Sinceros apreços, bom dia. Reginaldo, eu queria agradecer a você pelo seu e-mail e dizer que realmente tem algumas coisas aqui que você foi mais enfático do que eu, chamando de contradições. Eu queria dizer, inclusive, a você que eu li esse site que você me mandou. Achei interessante os comentários do pastor que fez a colocação, onde ele é coerente quando ele diz que ele quer provar que ambos os textos estão certos, e eu concordo com ele, no entanto, concordo parcialmente. E eu vou dizer por quê. Eu achei muito interessante o seu e-mail, porque dá a oportunidade da gente refletir sobre o assunto. Eu tenho aqui os dois textos, porque eu queria mostrar a vocês que o trabalho que a gente faz é um trabalho de garimpagem científica, intelectual, para que a gente, ao trazer o texto, a gente não venha sem base. Olha, eu tenho aqui a Torá, em hebraico, original, aprovada pelos rabinos e inclusive pelos estudos cabalistas. Dá só uma aproximaçãozinha, Bob, porque nessa distância não dá para se saber que é uma obra em hebraico. Mas aqui você tem a Torá e nela você já está vendo o capítulo 24 do segundo livro de Samuel, capítulo 24, que é o que você coloca aqui entre os 2 Crônicas e 2 Samuel. Você só não citou o capítulo, mas eu vou em cima mostrando o capítulo 24. E o capítulo 21 das Crônicas também. No entanto, a gente vai no texto original e eu queria dizer a você o seguinte:
aquela influência de Satanás que eu coloquei, a minha ideia aqui foi de explorar menos a contradição e muito mais o conceito de Satanás na Bíblia, que entrou, como eu bem colocou, e você repetiu aqui fielmente aquilo que a gente falou, a influência do zoroastrismo persa. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui, eu não me lembro se eu coloquei lá no programa, mas você deve ter observado, mas não citou aqui, eu vou citar, é o tempo que esses dois livros foram escritos. O livro de Samuel foi escrito muito antes do cativeiro da Babilônia, mas muito antes, até antes, poderíamos dizer, do rei Davi. O livro das Crônicas já foi escrito depois, ali por volta do ano 450, já depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Então a primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: o livro de Samuel, quando ele foi escrito, não se conhecia no judaísmo a figura de Satanás. Porque nem Davi tinha assumido ainda o seu reino. Ele já conta a história de Davi, de todas as perseguições de Saul no primeiro livro, depois a história de Davi, Jonatas, Urias, Betseba, todo aquele grupo da história do rei Davi, que foi muito anterior ao cativeiro da Babilônia. Basta que a cidade de Jerusalém tem 3.000 anos, que foi uma cidade adquirida por Davi. Então, o livro de Samuel foi escrito antes. Naquela época, ninguém conhecia Satanás na Bíblia. A figura de Satã entra na Bíblia depois do cativeiro da Babilônia. Por isso que o livro das Crônicas, que foi escrito depois, aparece Satã substituindo Yahvé, ou o texto aqui, Va-Isef Af Yahvé. E esse termo que a maioria dos tradutores coloca, Bob já está me dando aí um freio nessa parte, da primeira parte do programa, mas eu queria só, antes de fechar um minutinho só, dizer que vai-sef do verbo lasof é somar, e aqui a maioria dos tradutores já coloca, tornou a ira do Senhor a acender-se. Não é o mais importante aqui, não é a ira de Deus, porque Deus não se ira absolutamente. Aqui é como se houvesse uma somatória de alguma atitude divina sobre Davi, e não a ira de Deus. É uma questão também aí para você ver como a Bíblia é difícil de ser entendida. Guardando isso aí, não saia daí, porque a gente vai fazer a comparação dos dois textos, das Crônicas, 2 Crônicas e do livro de Samuel. Não saia daí um minuto só, que nós já voltaremos.